Bom, pessoal, muito obrigada a todo mundo que vai entrando aos pouquinhos. A live vai ficar gravada, como sempre. Hoje o tema é resultados da hipnoterapia. O que esperar desta experiência? Tá ok o som? Tá, né? Então tá joia. Eu vou começando em respeito a todo mundo que já tá aqui. Então vamos lá. Bom, por que eu decidi fazer esta live, né? Para falar sobre resultados da hipnoterapia. Primeiro, para quem está acompanhando esta live pela primeira vez, eu fiz já, acho que há uns 3 meses, um roteirinho de temas dentro da hipnose clínica, né? Dentro da hipnoterapia, eu fiz algumas lives. Então, nesta, eu vou falar especificamente sobre resultados. Se alguém que chegou agora quiser entender melhor do que se trata, os princípios da neurociência que sustentam essa técnica, o que é esse fenômeno da regressão de memória, dá uma procurada no meu feed, tem outras lives, tem uma live, a primeira que eu fiz dentro desse roteiro aí, foi uma live de mais de 1h30, se eu não me engano, onde eu expliquei bem detalhadinho, passo a passo, todos os princípios da neurociência que sustentam essa ferramenta terapêutica, né, que é a hipnose. Depois eu fiz uma live só sobre regressão de memória, tem algumas lives depoimento aqui também. Então hoje eu não vou falar sobre o que é, o que deixa de ser, como funciona, tá? Eu pretendo fazer uma live um pouquinho mais curta para falar especificamente sobre resultados. E aí, para variar, né, selecionei alguns tópicos para não me perder. Gente, uma vez eu ouvi uma analogia feita pela Jade Gouveia, que é uma instrutora de Theta Healer, né, que eu sigo, que eu gosto muito, e ela falou o seguinte: o que a terapia, não só a hipnose clínica, tá? A terapia em geral, ela proporciona pra gente. Ela apresenta uma trilha. Então imagina que há 10 anos você trabalha numa mesma empresa e há 10 anos você faz o mesmo trajeto para se deslocar da sua casa até o seu trabalho. Só que esse trajeto já está congestionado, a via está sem manutenção, né? Então não tá legal. E aí o que a terapia faz? Ela te apresenta uma trilha. Então é como se um dia a prefeitura decidisse fazer uma interligação de bairro e ela criasse literalmente um atalho, tá? O que acontece? No dia seguinte da inauguração desse atalho pela prefeitura, se ao acordar para ir trabalhar, você estiver no modo automático, você vai entrar no carro e naturalmente você vai pegar o caminho antigo, né? É necessário um esforço mental no início para se recordar de que a partir daquele momento existe uma outra alternativa, certo? Mas, seguindo essa analogia, o fato de a prefeitura liberar um atalho para você chegar ao seu trabalho não significa que, necessariamente, você vai escolher seguir esta trilha, né? Algumas pessoas vão, infelizmente, escolher continuar seguindo o caminho que já é conhecido. Deu para entender mais ou menos? Então, a proposta da hipnose clínica é apresentar para as pessoas um atalho que até então elas não conheciam. A partir daí, é responsabilidade de cada um escolher trilhar esta nova trilha. E isso exige esforço, né? Se a gente vai no automático, a gente acaba seguindo o caminho antigo, que já é conhecido para nós, certo? Outra coisa que eu gosto de dizer é que a hipnose clínica não é um fim, ela também não é um meio, ela é um início. Ela abre uma porta pra gente, a partir disso, né, a partir dos entendimentos que essa experiência nos proporciona, a gente trilhar o nosso próprio caminho, tá? Eu percebo nos feedbacks que eu recebo, né, quando eu chamo a pessoa para fazer retorno e as pessoas relatam como foi esse período pós-imersão, só um adendo. No escopo que eu ofereço, depois da avaliação, a pessoa passa pelo evento que eu chamo de imersão, né, que é a sessão de hipnose clínica propriamente dita.
E aí depois de 30 dias eu entro em contato para pedir para as pessoas esse feedback, né? E aí é nesse momento que eu ouço muito as pessoas me falarem essa sensação, né? De que a hipnoterapia despertou nelas esse caminhar, né? Então, por exemplo, o que eu já percebi? Não necessariamente a hipnoterapia curou as pessoas, mas igual um caso recente, né, de uma pessoa que fez o retorno. Com a experiência da hipnoterapia, ela entendeu, num nível mais profundo, a importância dela liberar o perdão. Ela entendeu racionalmente que o ressentimento, o rancor fazia mal a ela. E no ato da sessão, ela não conseguiu, logo após o entendimento, liberar o sentimento verdadeiro de perdão, mas ela saiu de lá ciente de que aquele era o caminho. E depois disso ela entrou em contato com a ferramenta do Ho Oponopono e ela falou que ela já tinha tentado antes fazer o Ho Oponopono e não tinha feito sentido para ela, ela não conseguiu. E depois da hipnoterapia ela se reconectou com o Ho Oponopono. E aí sim ela foi fazendo e ela sentiu a limpeza das memórias traumáticas dela e aí ela relatou no retorno que ela finalmente tinha liberado aquele sentimento do perdão. Então é isso, a hipnoterapia muitas vezes ela é uma porta que se abre, ela não é o fim, ela não é nem o meio, ela é um início. E eu diria que é um belo início, né? É uma forma grandiosa de iniciar um processo de autocura e de autoconhecimento. Outra coisa que eu acho importante colocar, né? Tem gente que fala assim, mas você me garante que eu vou ter resultado se eu fizer a sessão de hipnose clínica com você? Gente, é completamente incoerente isso, né? Por várias razões. Primeiro, porque não existe cura, só existe autocura. Somente nós podemos curar a nós mesmos. Portanto, seria incoerente terceirizar a responsabilidade da nossa cura para alguém, certo? E depois porque o autoconhecimento, ele é uma jornada composta de várias etapas, né? A vida não para de trazer movimentos para a vida da gente. A gente sai de uma fase, sai de um ciclo de padrões de acontecimentos, de eventos que se repetem, porque ali existe uma oportunidade de aprendizado para a gente. Quando a gente supera essa necessidade de aprendizado e a gente não precisa mais reproduzir aquele mesmo padrão, vem uma fase nova, a gente passa de ano e nessa nova fase vem novas provas, né? Então, por isso que a resposta é não. Thaís, você me garante que eu vou ter resultados? Não, né? Por várias razões, né? Eu vou explicar melhor depois aqui no meu roteirinho o que pode acontecer com as pessoas que não apresentam resultados satisfatórios, ok? Um início maravilhoso, né? É isso mesmo, Gleice. Gratidão. Bom, os resultados, gente, ele vem com o passar dos dias. Tem uma analogia, eu amo analogias, né? Eu acho que elas são muito didáticas, que eu gosto muito, que é da cirurgia plástica, tá? Então, imagina assim, não gosto do meu nariz. Eu vou fazer uma cirurgia plástica para melhorar a qualidade dele, o aspecto dele, né? No dia seguinte da cirurgia, na hora que a pessoa acorda e olha no espelho, vai estar perfeito? Vai estar lindo? É o resultado final que ela vai encontrar? De jeito nenhum, né? Algumas pessoas vão olhar no espelho e vão ver aquilo inchado, com um machucado, e vão falar, nossa, que cagada que eu fiz, né? Pra que eu fui mexer nisso? Tá pior do que estava antes. Então, a experiência da hipnose clínica, ela tem um pouquinho essa característica, né? De precisar de um tempo de internalização para que a pessoa possa aferir os resultados. Tá? Eu falo no mínimo 30 dias, para que a pessoa possa conseguir olhar para trás e analisar esse último mês e sentir se a experiência trouxe contribuição para ela ou não. Mas assim, na prática, o que eu percebo é que essa experiência ela reverbera por meses, por anos, né? Esses depoimentos que eu fiz aqui ao vivo, né, no formato de live, eu fiz questão de trazer pessoas que passaram pela experiência da hipnose clínica há mais de um ano. Porque o negócio é igual cirurgia plástica, né? Coloquei silicone, o que o médico fala? Resultado final no mínimo em 12 meses. Então, é mais ou menos isso, tá? E nesse período pós-imersão, muitas coisas podem acontecer e cada pessoa reage de um jeito. Gente, não tem como prever. Eu, como sou humana, né? Às vezes eu acabo julgando, considerando, enfim, analisando e eu falo assim, essa pessoa acho que vai arrasar no pós-imersão.
acho que ela não vai ter catarse não. E aí eu me surpreendo, aí a pessoa durante o processo ela entra em contato, nossa, tá, não tô bem, ai que dor, ai que vazio, o que tá acontecendo, né? Eu falo, calma, acolhe, é pós-operatório esse período, né? Fazendo aquela analogia com a cirurgia. E tem gente que às vezes eu considero que a pessoa vai ficar lá introspectiva, eu falo, vai pra caverna, né, se isolar um pouquinho, e muito pelo contrário, a pessoa vai que vai, o processo dela não tem como prever. Outra analogia que eu gosto muito, né, da área da estética e das terapias integrativas, por exemplo, o Botox, né? O médico fala assim, olha, é para durar em torno de 1 ano. Tem gente que com 4 meses não tem mais nada, porque o organismo já absorveu aquilo. Tem gente que dura 1 ano e meio. Outro exemplo, né? Que eu tô fazendo essa terapia com ozônio para algumas lesões. Em algumas pessoas, uma sessão elimina toda a dor. Outras pessoas vão precisar de um número maior de sessões. Então, o resultado, não é necessariamente o resultado, mas a maneira como cada pessoa reage neste período pós-imersão, nesse período de recuperação, digamos assim, né, é muito imprevisível. Tem que estar preparado para acolher tudo isso. E eu usei um termo chamado catarse, que nem sei se todo mundo que está aqui me acompanhando sabe do que se trata. Catarse é uma expressão utilizada dentro desse universo das terapias integrativas como um sinônimo de crise de cura. É como se, num primeiro momento, parecesse que aquilo que foi trabalhado ficasse ainda pior, sabe? Antes de melhorar. Por exemplo, eu quero fazer hipnoterapia porque eu sou muito chorona. Um exemplo, tá, gente? Bem didático. Aí, nos dias que sucedem a experiência, a pessoa fala, gente, eu tô ainda mais chorona do que eu já era, né? Ao invés de melhorar, piorou. É a tal da catarse, é a crise de cura, tá? É igual você ter, sei lá, um tumorzinho, e aí você tá acostumado a conviver com aquilo, tem dias que você nem lembra que você tem aquilo, aí o dia que você resolve tirar aquilo, no dia seguinte do procedimento, tá, você abriu, você cortou, deu ponto, então pode ser que inflame, né, onde mexeu, então isso significa catarse, essa crise de cura. Ela não é obrigatória, tá, não é todo mundo que tem catarse, mas ela pode acontecer, então é necessário ter esta consciência, tá, de todo esse processo. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, que algumas vezes as pessoas apresentam resultados inesperados com a experiência da hipnoterapia, né? O que é isso? A pessoa às vezes é motivada a buscar a hipnose clínica porque ela tem um desejo. Ela quer conseguir algo que ela deseja e ela não consegue, aí ela busca terapia para conseguir aquilo, né? Aí na hora que eu chamo para o retorno, tem gente que fala assim, eu melhorei, mas aquilo lá que eu queria eu não quero mais, mudei completamente de ideia. E por que isso acontece? Eu vou colocar alguns exemplos para ilustrar, né? Porque muitas vezes, quando a gente tá ferido por dentro, né? Carregando lixo emocional, traumas, questões da nossa criança interior, a gente acha que sabe o que a gente quer, né? Mas às vezes a gente tá querendo aquilo, agindo pela cabeça de outros, né? Com aquele desejo, aquela necessidade de aprovação, de reconhecimento. E quando a gente se cura, muitas vezes aquilo que a gente queria antes, a gente já não quer mais. É muito interessante. Então, por exemplo, teve um rapaz que me procurou para fazer a terapia porque, segundo ele, durante a faculdade, ele foi se isolando dos meninos ali da sala dele, né? E aí, depois que terminou a faculdade, eles tinham um grupo no WhatsApp e ele não conseguiu, durante o início ali do pós-formatura, né, participar dos encontros, só que depois ele tinha o desejo de estar junto dos meninos e ele estava no grupo de WhatsApp, mas ele via os meninos combinando de saírem e como ele recusou muitas vezes o convite, os meninos acho que até esqueceram que ele estava no grupo e ele via aquela movimentação e ele sofria porque ele queria ter condições de se manifestar no grupo, né? De falar, oi pessoal, né? Andei sumido, mas estou por aqui, posso participar desse encontro, né? Mas ele tinha esse bloqueio que ele não conseguia tomar mais essa iniciativa de fazer contato com os meninos. Claro, né, gente, que isso era só o topo, né, o galho, né? Quando a gente investigou no subconsciente dele, a raiz da questão tinha coisas ali muito mais complexas que a gente ressignificou e limpou. Mas aí no retorno ele disse assim, Thaís, eu estou ótimo, mas eu não quero mais
reatar a amizade com aqueles meninos. Hoje eu percebo que a gente se afastou porque eu não tenho mais afinidade nenhuma com eles, porque o assunto deles não tem nada a ver com as coisas que eu gosto, que eu sintonizo, eu simplesmente não quero mais, né, reatar a amizade com eles. Outro exemplo, um rapaz que me procurou porque ele queria prestar concurso público e toda vez que ele ia fazer a prova ele ficava nervoso e aí ele tinha aquele famoso branco que esquecia de todo o conteúdo, né? Então ele falou, eu faço simulado, né, e tenho as melhores notas na hora da prova, vem aquela ansiedade, então eu quero tratar essa ansiedade. Beleza, fizemos o trabalho, daí na hora do retorno ele falou, não quero mais prestar concurso público. Eu, como assim? Ele falou, não quero, hoje eu entendo que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, trabalhando onde eu trabalho atualmente, que eu não preciso provar para ninguém que eu sou capaz de ter uma carreira pública, que estabilidade, plano de carreira, nada disso são valores meus, eram valores que eu trouxe da minha criação de pai e mãe e eu achava que eu era obrigado a satisfazer a expectativa deles, né? E não conseguia olhar para o que fazia sentido para mim. E hoje eu percebo que eu sou muito feliz no meu trabalho, com o estilo de vida atual que eu tenho e eu não vou mais prestar o concurso. Olha que maravilhoso, né? E outro exemplo, que não é específico, que ele é muito abrangente, isso acontece com muita frequência. A pessoa vai lá e fala, tá, me ajuda, eu preciso criar coragem de me separar, né? Tô num relacionamento infeliz, tô frustrada, não tenho esperança mais de ser feliz com meu parceiro, mas eu não me sinto segura pra separar, porque eu sofro de dependência emocional e tudo mais. Beleza, vamos trabalhar. Aí no retorno a pessoa às vezes fala assim, eu não quero mais me separar, meu parceiro é incrível, eu que não sabia expressar os meus sentimentos, eu que não sabia me comunicar com ele, né? Eu que projetava na relação uma série de dores, de feridas minhas, não quero mais me separar. E o contrário também acontece, viu, gente? O Felipe, meu esposo, ele até brinca, né, que qualquer dia eu vou sofrer algum atentado na rua por algum marido doido, porque às vezes a pessoa vai fazer terapia e ela nem comenta na avaliação que ela tem conflitos de relacionamento, mas depois desse processo de autocura, às vezes a pessoa desperta para uma possível insatisfação na relação. A pessoa se empodera tanto que ela percebe que ela estava numa relação abusiva e antes ela não tinha olhos para ver, sabe? Então, o inverso também pode acontecer. Dei uma lidinha aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Sobre catarse. Gente, teve um caso que eu atendi que me chamou muito a atenção. O rapaz, ele tinha acho que 35 anos e ele estava já no topo de uma estrutura organizacional de uma empresa multinacional, né? Ele tinha já um cargo de liderança, uma série de unidades ali, de filiais que ele gerenciava, ele já tinha conquistado tudo sozinho, né, por conta própria, casa própria, carro do ano, assim, um prodígio, né, eu diria, profissionalmente falando, mas ele sofria do famoso vazio interior, né, de vez em quando ele tinha umas crises depressivas. Depois que a gente fez o trabalho com ele entrou numa depressão que ele precisou passar até por psiquiatra, e aí eu tentava fazer contato com ele, né, para entender o que tinha acontecido. Quando ele veio pro retorno, sabe o que ele falou? Ele falou assim, tá, depois da hipnoterapia eu percebi que o que me moveu durante 35 anos na minha vida praticamente, né, a conquistar tudo que eu conquistei, era a necessidade que eu tinha no meu inconsciente, né, de provar para o meu pai que eu não era aquilo que ele falava que eu era, que ele dizia que eu era, né? Ele teve muitos conflitos de criação com o pai, com a figura paterna, né? Um pai que não foi, além de não ser presente, ainda deixou ali uma série de marcas nele, né? E aí, durante a sessão, a gente fez um trabalho de cura da relação com o pai, né? Aí ele liberou perdão, a gente fez todo um trabalho, né? De curar a relação dele com o pai. E aí ele disse que ele não sabia mais viver, ele falou, é como se tudo que eu tivesse conquistado durante toda a minha vida tivesse perdido sentido. Agora que eu não preciso mais provar nada para o meu pai, não preciso mais provar para ele que eu não sou aquilo que ele me acusou de ser, que eu não sou como ele, que eu sou capaz sim de vencer, que eu sou diferente dele. Ele falou, eu fiquei assim totalmente perdido, né?
Aí ele foi buscar auxílio na psicologia e tal, e aí ele contou que ele estava reaprendendo a viver. Olha que coisa forte isso, gente, não é muito profundo? Então, assim, ele estava reaprendendo a viver sem aquele desejo, sem aquela antiga motivação. Só que, assim, ele era bem sucedido materialmente, profissionalmente falando, e tinha um vazio interior dentro dele, vira e mexe, acessava lá umas crises, né, depressivas. E aí ele teve essa catarse muito forte, porque ele realmente precisou reaprender a viver, né? Aí depois ele deu o feedback que ele estava aprendendo a curtir tudo aquilo que ele tinha conquistado, porque, percebe, mesmo conquistando, ele não curtia, no fundo ele não era feliz, então ele estava reaprendendo a aproveitar todas as conquistas dele. Outra coisa que eu percebo é que a catarse vem da consciência de que a gente perdeu as muletas, né? Porque muita gente, de maneira inconsciente, se coloca no papel da vítima, né? Aquela coisa, eu sou assim porque a minha mãe isso, porque meu pai aquilo outro, porque meu marido não sei o que lá, minha cunhada, o padeiro, o motorista do Uber, né? Tem gente que tem muito essa tendência de apontar o dedo, né? No papel da vítima. E aí, durante o processo de ressignificação, toda a técnica, todo o protocolo, a pessoa termina frente a frente com ela mesma, né? E existe uma consequência, eu não diria nem que indireta, eu acho que é bastante direta essa consequência da pessoa perceber no nível muito profundo de que no final das contas é ela com ela mesma, né? Que não adianta ela ficar acusando que tá fora, é ela que tem, por exemplo, que não é o outro que decepciona, não é o outro que frustra, é ela que se deixa frustrar, né? É ela que se permite decepcionar, não é o outro que desvaloriza, é ela que se permite ser desvalorizada. Então, assumir a nossa responsabilidade, né, pela situação da nossa vida, sair da posição da vítima, da pessoa que acusa o que está lá fora pela situação que ela vive, entender que é a gente sim que é responsável pela realidade que a gente vive, num primeiro momento dá uma sensação de perder o chão, sabe? A gente perde as muletas, a pessoa fala, nossa, e agora? Em quem que eu vou colocar a culpa, né? Então, assim, muita gente relata que a sensação pós-hipnoterapia, né? Tipo, fiz hoje a minha sessão. Que delícia! Limpei meu lixo emocional. Falo que tem sessão que parece um expurgo, né? Falo, vamos expulsar demônio aqui, né? Limpar, faxinar essa sujeira. Aí no dia seguinte, que toca o despertador, a pessoa acorda, ela abre a janela, fala, e agora? E agora, o que eu vou fazer, né? Porque é isso, a pessoa, ela perde as estruturas dela, ela tem que se redescobrir, reaprender a viver, né? E outra coisa que é muito comum é uma sensação de vazio. Não necessariamente esse vazio que dói, que puxa a pessoa para depressão, mas um vazio, uma ausência, um buraco. Por quê, gente, né? Durante a sessão, mesmo que seja uma fração que nos causa dor, a gente mata uma parte de nós. Mesmo que seja matar, né, uma parte de nós que causa dor e sofrimento, muitas vezes são padrões que a gente ressignifica, que a gente altera e reprograma, que eram a marca registrada da pessoa, né, que era uma característica mais marcante que a pessoa tinha. E aí, num primeiro momento, fica às vezes uma sensação de vazio, é estranho às vezes. Eu falo que é um período de luto, porque uma parte da gente morre durante o procedimento, né? Se a pessoa faz a parte dela, se a pessoa está pronta, entre outros. Mas, no geral, é comum essa sensação de luto. Outra coisa que eu gosto de colocar... Ai, gente, eu sou a rainha da analogia, né? Eu sei, mas eu acho que é uma forma didática de explicar. Imaginem que o padrão que a gente acessa, o bloqueio, a limitação, vem pra gente como uma onda, tá? Vamos supor a crise de ansiedade, vamos supor que a pessoa foi trabalhar ansiedade. Antes da terapia, aquela onda vinha e a pessoa tomava um caldo ali e ela morria afogada, né? E ela levava ali uma semana, às vezes, para se recuperar. Depois da sessão, significa que esse mar vai virar uma lagoa, que nunca mais a pessoa vai acessar essa sensação dessa onda que vem de jeito nenhum. A onda continua vindo, ou seja, a pessoa continua, num primeiro momento, acessando aquilo que para ela desencadeia uma crise.
Só que o que que muda? Ao invés de tomar um caldo nessa onda e morrer afogado, né? Demorar lá uma semana, ficar 15 dias na crise, a pessoa vai lidando cada vez melhor com aquilo, tá? Então, o que antes deixava uma pessoa de cama, vai uma semana, depois da hipnoterapia, ela fica, sei lá, um dia mal. Aí vem de novo aquela onda, a pessoa fica algumas horas do dia, ela fica meio na bad, daí ela já supera aquilo. E aí de tanto lidar com aquela onda que vem, a pessoa fala, ah lá, aquela onda, ah lá meu monstrinho, né, dando as caras, eu já sei lidar com ele. Então é isso. A experiência da hipnoterapia permite que a gente lide cada vez melhor com essa onda. E de tanto lidar com essa onda, uma hora esse mar vira uma lagoa, né? Mas dizem que mar calmo não faz bom marinheiro, né, gente? Então, vou falar agora da minha experiência de vida e não mais uma experiência clínica. Eu já sofri muito de ansiedade, mas muito mesmo. Só eu e Deus sabemos, né? Então, quando eu iniciei o meu processo de autocura e de autoconhecimento, a onda vinha. Só que aí eu fui lidando cada vez melhor com aquilo, né? Ao ponto de eu sei muito bem quais eram os meus gatilhos, né? Eu tinha muitos gatilhos com crenças limitantes acerca de dinheiro, de escassez, enfim, eu já falei aqui em alguns momentos, não tenho vergonha de falar isso não. Eu era a pessoa mais pobre de espírito que eu já conheci na vida, mais avarenta e mesquinha que eu já vi na vida, né? E questões que envolviam dinheiro eram um gatilho para mim, para ansiedade, sofrer por antecipação e tal. E assim, até pouco tempo, depois de anos envolvidaça num processo de autocura e autoconhecimento, o gatilho tava lá e daí vinha, né? E aí eu olhava para aquilo e falava, de novo. E aí eu fui lidando com essas pequenas crises ao ponto de sair daquilo em coisa de minutos, Hoje, às vezes, começa a querer vir e já não vem mais. O meu mar tá praticamente uma lagoa. Por quê? Porque eu virei boa marinheira, entende? É mais ou menos assim, gente. Então, não adianta querer, assim como a cirurgia plástica, lembra que eu falei no início? Não adianta fazer o procedimento hoje e achar que amanhã você vai estar livre daquilo. Não é assim que funciona. É importante as pessoas terem consciência disso, tá? Eu não gosto de criar falsas expectativas nas pessoas, tá? Outra coisa que eu anotei aqui para falar da catarse, né, da crise de cura, que ela pode ser emocional, mas ela também pode ser física. Em alguns casos, as pessoas têm reações físicas do procedimento. Por quê? O corpo e a mente, eles estão diretamente relacionados, né? Então, por exemplo, de casos críticos que eu me recordo, teve uma pessoa que eu atendi, ela tinha uns quadros de alergia emocional, né? Aliás, era o que tinha motivado ela a buscar a terapia. Ela tinha lá umas crises alérgicas e o dermatologista dela falou: amada, isso é emocional, procure um terapeuta, porque não adianta, você vai tomar antialérgico até quando, né? E aí depois do procedimento ela teve uma crise de urticária assim generalizada, que ela precisou ser hospitalizada, quase que fechou o gândalo dela. Ela melhorou, gente, mas assim, é a maneira como o corpo físico dela reverberava a questão emocional. Então a gente mexe na ferida, o corpo reage. São raros os casos, tá, de catarse física. Esse é um caso extremo. Valeu a pena, eu tenho depoimento dessa amada aí nos meus destaques, mas ela passou por isso. Outra coisa também, um rapaz que ele era tão tenso, né, que ele tinha umas contraturas musculares, assim, que ele enrijecia inteiro, ele endurecia, né. Depois da sessão ele precisou, né, passar por osteopata, enfim, fazer liberação miofascial, porque ele endureceu. A hora que eu terminei a sessão com ele, né, que eu falei, pode levantar, ele falou, me guincha, né, tipo, me puxa, porque ele não conseguia nem sair da cadeira, ele tava assim, ó, inteirinho contraído a musculatura dele, porque era a maneira como o corpo dele já estava acostumado a lidar com as emoções, tá? Coisas, catarses físicas que são mais comuns, mais corriqueiras, dor de cabeça, né? Porque é muito comum uma pessoa chorar no procedimento e naturalmente quando a gente chora não dói a cabeça, então dor de cabeça é normal, faz parte, né? Fisicamente falando, acho que é basicamente isso. E às vezes náusea, tem gente que quando lida com conflito emocional embrulha o estômago, né? E tem gente que solta o intestino, então às vezes náusea, diarreia,
1 ou 2 dias depois da sessão também são comuns. Vamos lá, gente, eu vou terminar o meu roteirinho para não ficar muito longo, depois eu dou uma olhada nas perguntas, tá? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar. Vamos lá, tá quase acabando, falei que ia ser curto hoje. Gente, a pergunta que não quer calar, todo mundo tem resultados com a hipnoterapia? O que vocês acham? Não é todo mundo que tem resultado. Nada na vida tem essa garantia de resultado, né, gente? Nem anticoncepcional, né? Não tem gente que toma direitinho e engravida, sempre tem lá um percentual de insucesso, né? Então, assim, ó, uma coisa que eu percebo que é um diferencial meu, tá? Vou vender meu peixe aqui agora. O que garante muitas vezes a satisfação dos resultados lá na frente. O período de conscientização, o preparo, tudo que a gente faz, eu e a pessoa, antes dela ir para a imersão propriamente dita, tá? Porque se a pessoa vai para o procedimento sem entender os princípios da técnica, ou se ela vai com dúvida, ou se ela vai com medo, ou se ela vai sem estar completamente segura da escolha que ela fez de passar por essa experiência, começamos mal, né? É tipo um negócio que nasce morto, entende? Então, assim, quem já passou comigo sabe o quanto eu sou chata, eu sou exaustiva, eu sou repetitiva e eu sei. Na etapa do esclarecimento, da conscientização, de explicar, a pessoa tem que assistir vídeo, aí vai na avaliação. Eu faço quase que chamada oral na avaliação para saber se a pessoa entendeu os princípios da ferramenta. Tudo isso coloca a pessoa mais da metade do caminho do sucesso percorrido naturalmente, tá? Então, eu percebo, conversando com outros colegas de profissão, que eu tenho um índice de satisfação muito elevado, né? E eu acredito que não seja na condução do procedimento propriamente dito, da técnica, né? Que eu seja melhor que outras pessoas, né? Outros hipnoterapeutas, mas eu tenho certeza. Porque a gente tem que aprender a reconhecer aquilo onde a gente é bom, né? Eu tenho certeza que eu sou diferenciada nessa etapa preliminar, em tudo que vem antes, tá? Porque é muito importante a pessoa escolher passar por essa experiência estando lúcida, estando consciente, o que deixa de ser, né? Eu falo muito que precisa fazer sentido, então eu explico muito antes e aí, né, falo pra pessoa, e aí, fez sentido pra você? Seu coraçãozinho escolhe essa experiência e aí a gente já tem, vamos pôr aí mais da metade dos resultados garantidos. E aí, o que será que acontece com quem não apresenta resultado? Gente, uma coisa que eu percebo que é muito comum, quem tem conflito de relacionamento. Porque, vamos combinar, não é fácil, né, a gente romper um casamento, quando existe filhos, quando existe uma história de vida, quando existem bens que foram adquiridos juntos, quando às vezes as pessoas são sócias, né, marido e mulher são sócios na empresa, então, a vida, ela exige que a gente se posicione, não é? Que a gente faça escolhas, que a gente tome atitudes, e determinadas ações são muito desafiadoras, eu reconheço. Então, assim, ó, a maioria das pessoas que não apresentam resultados nos meus atendimentos, vamos pôr que de cada 10 pessoas que passam comigo, 20%, ou seja, 2 em 10, né, não tem resultados. Fala, ai, Thaís, não resolveu, não melhorou, não ajudou, tá? Eu diria hoje que o meu índice de resultados positivos é da ordem de 85%, tá? Uma média aí de 7 pessoas e meia a cada 10. E isso também é herança minha da engenharia, que eu fiz questão de olhar os meus formulários aqui para poder trazer esse dado com bastante verdade para vocês. Então, vamos pôr que 25% das pessoas, mesmo entendendo o processo, não ficam satisfeitas. O que será que acontece com elas, né? Desses 25%, eu diria que uns 80% são pessoas que estão vivendo um relacionamento conjugal infeliz. Sabe quando já não tem mais esperança? Quando o amor já acabou? E aí a pessoa limpa o trauma de criança, cura a relação com pai e mãe, libera perdão, né? Se conecta com ela, mas precisa escolher, precisa tomar uma ação, né? Precisa se posicionar. E aí muita gente
tá com a vida ali tão amarrada na pessoa, com um filho pequeno, enfim, né? E aí a pessoa fala, ai, por hora eu continuo infeliz no meu casamento, eu não tive coragem de me separar, não encontrei condições internas e externas, né, de me libertar desse casamento. Então, isso é muito comum, tá? E outras coisas, gente, que às vezes acontece, eu vou falar uma coisa agora que transcende a neurociência. Para quem me acompanha aqui, não é novidade, né, que além de hipnoterapeuta, eu sou também terapeuta holística e que muito da minha experiência de vida, das minhas formações, da minha vivência prática, né, vem da espiritualidade, né? Então eu falo que eu levanto a bandeira, esse é o meu lema, a bandeira de que mentalidade e espiritualidade devem caminhar de mãos dadas, né? Uma complementando a outra. Então eu percebo que algumas pessoas não têm resultados porque o conflito dela não é necessariamente apenas de ordem mental e emocional, tá? Que algumas coisas estão no plano espiritual e energético, né? E quando eu falo isso, eu falo de questões kármicas, né? Que a pessoa traz, não só dessa vida, mas de outras, enfim, para quem acredita. Como essa live é de hipnose clínica e como eu tenho uma postura de muito respeito ao que faz sentido para cada um, e isso inclui crenças religiosas, não vou abrir isso, mas é o que eu, Thaís, vejo, é como eu percebo, né? Eu falo que nem tudo a gente vai curar olhando somente para o plano mental e emocional, que é o plano do subconsciente, dos traumas, das crenças limitantes, do lixo emocional, né? Tem coisas que transcendem o plano mental. Outra coisa que impede muitas vezes as pessoas de terem resultados são ganhos secundários, né? Algum tipo de benefício que a pessoa tem a partir do sofrimento. Então ela põe na balança e aí se ela entender que a depressão, a ansiedade, sei lá o que ela foi tratar, traz mais benefícios para ela do que perdas, ela vai escolher manter aquele padrão, tá? Então tem um exemplo que é bem antigo, essa pessoa já foi logo no começo da minha carreira de terapeuta que eu tive contato com essa pessoa, mas me marcou muito. Era uma senhora que foi tratar depressão, né? E ela não melhorou. E o que aconteceu com ela? Ela já tinha o copinho cheio, né, de questões que ela trouxe ao longo da vida. E a depressão dela deflagrou, esse sintoma da depressão foi deflagrado na vida dela quando ela descobriu que o marido dela tinha uma amante, né? E aí ele comunicou para ela que ele estava se organizando para deixar ela na casa e ir criar uma vida nova com essa pessoa com a qual ele havia se envolvido. Porém, no momento em que ela desenvolveu a depressão, ela parou de cuidar dos filhos, né? E ela era aquela figura, né, maternal que tomava a frente ali das crianças, da comida, da escola. E ela teve uma depressão e ela abandonou as crianças, né, num primeiro momento. E aí esse marido deixou, né, de estar com a amante para estar dentro de casa. Para quê? Para cuidar dessas crianças que eram filhos dele também. E aí ela falou, eu cutuquei aqui, cutuquei ali, ela falou, então é porque enquanto eu tiver depressão, meu marido fica dentro de casa, né? Puxa vida, gente, é isso. Esse é um exemplo, assim, máximo, né, do que é ganho secundário, mas existem outros, por exemplo, por que tem tanta gente que não sai do papel da vítima e não assume a responsabilidade pela própria vida, pelas próprias ações? Porque a pessoa recebe atenção a partir do drama. Tem muita gente que é mimizento, né, e que faz drama porque aprendeu que é assim que recebe atenção, né? Então são escolhas, gente, é isso. Por que que não é todo mundo que apresenta resultados? Porque tem gente que mesmo passando por essa experiência, limpando o lixo emocional, ressignificando o trauma, reprogramando a mente, ainda vai escolher se manter em algum padrão que ela já trazia, porque aquilo de alguma forma no momento dela é mais interessante para ela. Lembra da trilha que eu falei no começo da live, né? A terapia apresentou uma trilha para a pessoa, significa que ela vai escolher percorrer esta trilha, esse atalho a partir daquele momento? Não necessariamente. Ela vislumbra aquilo como alternativa, mas ela tem o livre-arbítrio dela, né? Para seguir fazendo as escolhas dela.
E é isso, gente. Tudo que eu tinha para falar sobre resultados. Nem sei quanto tempo foi. Foi curtinho, né? Mas é isso. Sou grata a todo mundo que está aqui ao vivo acompanhando. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre resultados, gente? Comodidade, é isso mesmo. A gente se acomoda, né? E, gente, vamos combinar que tem que ter muita coragem pra gente se libertar, né? Tem que ter muita coragem para fazer esse movimento de romper com essas grades, com essas correntes, né? Eu falo que a hipnoterapia está para todos, mas nem todos estão para a hipnoterapia. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para assumir a responsabilidade pela própria vida. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Para entender que a gente não é responsável por aquilo que nos fizeram, mas que nós somos responsáveis por aquilo que a gente escolhe fazer a partir daquilo que nos fizeram. Percebe? Percebe a diferença, né? Tem gente que vai preferir viver o resto da vida falando, porque coitado de mim, olha o que eu vivi lá atrás, tá? Realmente, a gente não tem controle do que nos fizeram, mas o que a gente vai fazer daqui pra frente com essa bagagem é responsabilidade nossa, sim. E a gente sempre tem opção de escolha, a gente sempre tem liberdade para escolher, né? Que às vezes é mais cômodo, né? Como a minha sogra amada Meire comentou aqui, ficar naquele comodismo. É isso. Obrigada, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, eu vou deixar a live salva ou me chamar no WhatsApp, no direct. Eu amo falar sobre essa ferramenta, né? Não é segredo para ninguém. Então, se alguém quiser conversar mais sobre resultados, o que esperar, como essa ferramenta pode nos auxiliar, mas assim, em resumo, vamos finalizar a live então com um resumão. Como que a hipnoterapia pode me ajudar? Abrindo uma porta para mim e me apresentando um caminho diferente. A hipnoterapia pode nos auxiliar proporcionando para a gente esse vislumbre de uma alternativa, de uma nova via, de uma possibilidade que até então a gente não enxergava. A partir desse vislumbre, cada um faz o que escolher fazer. É isso. Gratidão a todos, fico à disposição.